Olá, mulheres de Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que chegarem aqui até esse vídeo, seja hoje, ainda na segunda-feira, seja um pouco depois. Não importa, que Deus te abençoe, abra teu entendimento e te traga revelação profunda da palavra de Deus. Eu quero começar, mas antes eu quero também deixar aqui um grande beijo, um grande abraço e dizer Deus abençoe você e a sua família, especialmente hoje para Nanda, certo? Também para Nayara, que são duas, segue-bênçãos aqui, que eu sempre vejo comentando aqui, deixando algum emote, algum comentário nos nossos resumos. Então, Deus abençoe a vida e a família, tudo que vocês fizerem, que a mão do Senhor esteja com vocês e prospere cada vez mais a sua vida, tá bom? Vão comentando, vão curtindo, deixa eu conhecer vocês, tá? E aí, hoje nós estamos em Gênesis 34, o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Siquemitas era um povo, outra nação, certo? E nós vamos ver, como nós vimos na verdade, que Lia, esposa de Jacó, deu a Jacó, entre tantos homens, filhos homens, ela deu uma filha mulher. Então Diná era filha mulher de Jacó. E ela vai sair para passear e nesse passeio ela vai sofrer um abuso sexual. Nós vamos ver algumas cenas dessas, algumas violências sexuais a mulheres. Essa não é a única da Bíblia. Então nós vamos ver que Siquém, ele era filho de Amor, o Eveu, governador daquela região. Este rapaz, ele pega Diná, filha de Jacó, e vai violentá-la, ou seja, vai ter relação sexual com ela. Ela ainda era virgem, porque ela não era casada ainda, e vai ali ter relações com ela forçadamente, certo? E quando ele faz aquilo, ele não tinha nenhum interesse por ela. Não é que ele namorava com ela e ali ele teve relações com ela antes do casamento, ou que ele tinha algum interesse com ela depois disso. Ele não tinha. Ele simplesmente abusou dela. Só que depois que acontece isso, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que ele se apaixona por ela, E aí ele vai querer casar com ela. Ele vai dizer para o pai: pai, consegue aquela moça para mim, eu quero casar com ela. E aí o pai, Amor, pai de Siquém, ele vai conversar com Jacó. E Jacó, quando ele escuta tudo o que aconteceu, ele vai ficar calado e ele vai esperar seus filhos voltarem do campo. E quando eles souberam de tudo, os irmãos de Diná, eles vão ficar profundamente entristecidos e irados. Versículo 7. Porque aquilo que eles fizeram, até hoje realmente ninguém quer ver uma irmã, uma filha, a um parente ser violentado sexualmente. É algo muito triste, infelizmente. E naquela época, onde a virgindade era algo crucial numa mulher, uma mulher não poderia casar desonrada. Aquilo ali era um ato de desonra totalmente, certo? Então eles ficaram irados com aquilo, porque para eles era uma grande vergonha. E eles ficaram irados. Mas ele vai dizer assim, ele vai tentar, falar. Ah, mas meu filho, ele se apaixonou pela filha de vocês, por favor, me entreguem ela para que ela seja a mulher do meu filho. E agora ele quer casar, como se isso fosse reverter o que havia feito. E com certeza Diná estava traumatizada, entristecida, enfim. E aí eles vão dizer, vamos fazer esse casamento, porque além do casamento, todos vão sair ganhando, nós vamos ter alianças, nós vamos ser um só povo. E aí os filhos de Jacó, versículo 13, eles vão dizer, filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém. Ou seja, o que vai acontecer, que nós vamos ver aqui no final do capítulo, foi algo premeditado. Porque quando eles responderam o que eles responderam, eles já estavam planejando. Ou seja, eles disseram, olha, nós não podemos dar nossa irmã a você, porque vocês não são circuncidados. Lembra que eu expliquei sobre a circuncisão, que foi uma condição que o Senhor deu quando estabeleceu a aliança com Abraão, de que todo homem da casa do povo de Deus teria que ser circuncidado. Aquela pequena cirurgia no prepúcio do órgão genital de cada homem. Então aquilo ali, depois que aconteceu com Abraão e com todos os homens da casa de Abraão, ficou sendo um costume, que é um costume que ainda existe até hoje entre o meio do povo judeu. Então eles disseram, olha, nós não podemos fazer aliança com vocês porque vocês não são circuncidados. Mas se vocês se circuncidarem, aí nós podemos dar nossa irmã em casamento e fazer essa aliança. E assim
Amon e Siquém vão conversar com o povo, né, com os homens da sua cidade, vão falar isso, e como eles eram homens muito queridos, né, além de ser liderança, eram queridos, eles aceitaram fazer a circuncisão. E a circuncisão era uma situação que era uma pequena cirurgia. Então, um homem cirurgiado, ele ficava enfraquecido, ele ficava vulnerável. Então, quando os filhos de Jacó eles falam isso e entram nesse acordo, eles já estavam premeditando o ataque que eles fizeram. Porque nós vamos ver lá no versículo... Deixa eu ver aqui... onde é que eu acho o versículo aqui que eu marquei? 25, né? Versículo 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Então, quando eles, né? Quando o versículo 13 fala que eles falaram falsamente a Siquém, era nessa situação, de que eles sabiam que eles iam se circuncidar, eles iam ficar enfraquecidos, e era a oportunidade deles trazerem a vingança, de matarem todos. A Bíblia vai dizer que eles entraram na cidade e mataram todos a fio de espadas e ainda sequestraram as mulheres, né? Trouxeram como prisioneiras, certo? E aí Jacó, ele não foi condizente com isso. Jacó, ele vai dizer: o que vocês fizeram, pelo amor de Deus? O que foi que vocês fizeram? Vocês me puseram em grandes apuros. Porque aqueles homens que eles estavam mortos, mas tinha quem fosse levantar vingança por eles, né? Então, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, ou seja, outros povos que sentiriam a dor e a vingança dos siquemitas, certo? Então, nós somos poucos e se eles se juntarem, eles vão nos atacar e nós seremos destruídos. Aí os filhos responderam: pai, mas era certo a nossa irmã ser tratada como prostituta? Ou seja, eles estão dizendo: nós fizemos isso porque nós nos vingamos. Tá? Então aconteceu esse fato trágico aí na família de Jacó, aconteceu esse fato trágico com Diná, mas os 2 irmãos, eles fizeram isso, certo? 2 filhos de Jacó fizeram isso, né? Atacaram a cidade e mataram Amon, mataram Siquém e trouxeram Diná de volta, tá bom? E aí amanhã nós damos continuidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, mulheres.